nós vamos falar agora a respeito da contratação de terceirizados. As pessoas que podem ser contratadas através de outras empresas para prestar serviços ao estado do Piauí. Na semana passada, o governo do estado anunciou que vai fazer essas contratações. Nós vamos conversar com Merlong Solano, que é o secretário da administração, e vai falar conosco a respeito dessa decisão. Secretário Merlong Solano, boa tarde para o senhor. Qual é o objetivo central desse tipo de contrato? É um contrato emergencial para garantir ajuda às empresas também, gerar empregos? Não, neste caso não é propriamente isso não, Joelson. É que os contratos com empresas especializadas no fornecimento de mão de obra terceirizada, muitos deles estão completando 5 anos. E no caso de serviços contínuos, a legislação determina justamente 5 anos como prazo. Portanto, muitos dos contratos atualmente em vigor não poderão ser renovados na hora que terminar o prazo final. De modo que a Secretaria de Administração, considerando a importância dos serviços prestados por essas empresas de terceirização, já se antecipou e instaurou um processo licitatório com vista a registrar preços de empresas especializadas no fornecimento de mão de obra terceirizada. E a novidade agora é que, por conta do coronavírus, nós não pudemos realizar uma audiência pública presencial. Então, instauramos, na forma da lei, um procedimento de audiência pública digital. Né? Publicamos as informações no site da Secretaria de Administração. As empresas interessadas se manifestam desde quinta-feira, até hoje continuam se manifestando no sentido de declarar sua disposição de participar do processo licitatório. A partir de amanhã, elas terão acesso a todas as informações constantes no termo de referência, e aí terão alguns dias em que poderão manifestar suas dúvidas, fazer suas proposições de alterações, fazer suas indagações, que serão prontamente respondidas pela nossa equipe técnica na forma da lei que rege um procedimento licitatório, na forma de pregão eletrônico, com vista a registrar os preços. A licitação está dividida em 59 lotes, portanto, diversas empresas poderão concorrer a estes lotes, e aquele preço que estiver mais adequado, de uma empresa que tenha apresentado toda a documentação necessária, será declarado vencedor ao final do processo, e nós, então, ficaremos com a ata de registro de preço. E na medida em que os contratos atuais forem expirando, aqueles que não puderem mais ser renovados serão substituídos por esses novos contratos. Secretário, nós acompanhamos que ontem o governador Wellington Dias participou de uma videoconferência com deputados e externou algumas preocupações nessa videoconferência. Uma delas é que o Estado tem uma estimativa de perda de receita própria de até 40%. Por isso, ele disse que deve focar as despesas, deve haver uma redução de despesas e focar essas despesas em áreas prioritárias do momento, como a saúde pública. Desses contratos que vinham sendo mantidos e que agora o contrato foi expirado, alguns devem ficar de fora nesse processo de redução de despesa. Eles são voltados mais para que áreas especificamente? Importante dizer, Cláudia, que é para todos os órgãos do Estado. São contratos necessários, mas considerando a situação de crise, é verdade, a receita do Estado não vai cair, não, ela já está caindo, assim como está acontecendo com os municípios. Muitas atividades econômicas estão paralisadas ou semi-paralisadas em função do esforço que precisa continuar de manter o máximo de pessoas em casas para evitar a contaminação acelerada. Então, numa situação como essa, e não sabendo em que medida o governo federal vai socorrer os estados e municípios, o governador Wellington Dias, através da Comissão de Gestão Financeira, já se antecipou. Nós baixamos um decreto ontem que exclui as ações de saúde, as ações de segurança e as ações de vigilância sanitária, mas todas as demais ações do Estado ficam sujeitas a um contingenciamento bastante severo, que inclusive poderá, digamos assim, contingenciar também a execução desses novos contratos quando eles vierem a acontecer. Numa situação de emergência, eventualmente alguém não poderá contratar tudo que está previsto no processo licitatório.
numa situação em que vem a haver a normalização, como esses contratos são necessários, novas contratações poderão vir a ser feitas. Mais para frente. Disponível um cadastro de reserva dessas pessoas pelas firmas, não significando necessariamente que elas venham a ser admitidas, é isso? Exatamente. É uma ata de registro de preços, 59 lotes, portanto, em tese, 59 empresas diferentes poderão ganhar cada uma um lote. Os preços apresentados por elas ficarão registrados e, tão logo os atuais contratos comecem a ser encerrados, em função de não poderem mais ser renovados, nós teremos a opção de ir assinando esses novos contratos. Enquanto perdurar a situação de crise, eles serão assinados dentro das regras da crise, ou seja, com os contingenciamentos determinados para cada tipo de atividade. Secretário Merlong Solano, secretário da Administração. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação financeira de arrecadação que o senhor está falando, que já é sentida no estado do Piauí e em alguns municípios. O impacto na queda da receita foi de quanto e como isso pode comprometer eventualmente até pagamentos de servidores, por exemplo? Eu não tenho ainda um estudo da Secretaria da Fazenda que dê conta de quanto é o impacto. Entretanto, na última reunião de que participei com a presença do secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, ele deixou claro um quadro de fortemente recessivo já em andamento. Tirando atividades como supermercados, farmácias e algumas poucas outras, as demais atividades econômicas estão com uma redução muitíssimo significativa, em alguns casos de mais de 60%. Portanto, a queda na arrecadação já está acontecendo de maneira muito brusca, muito pesada. Isso é que explica esse tipo de providência, assim como outras que nós estamos adotando hoje. Hoje mesmo já deu um passo a mais no sentido da redirecionamento dos veículos do Estado. Ao invés de contratar novos veículos para as ações de combate ao coronavírus, nós requisitamos os veículos dos órgãos que não estão diretamente envolvidos no combate ao coronavírus, deixando o mínimo necessário para o órgão continuar a funcionar naquilo que é emergencial nas suas ações. Hoje mesmo já destinamos 50 veículos dos diversos órgãos do Estado para a Polícia Militar, para a Vigilância Sanitária e para a Secretaria de Saúde. E ao longo dessa semana a SEAD receberá mais 100 veículos de outros órgãos que também serão repassados para esta finalidade. Mas insistindo na pergunta do Joelson, já há essa perda acentuada da arrecadação própria da Receita e também deve haver uma perda no repasse do Fundo de Participação dos Estados. Isso, de alguma forma, pode comprometer o pagamento da folha salarial dos servidores, secretário? O governador continua determinando ao secretário Rafael Fonteles a adoção de todas as providências no sentido de evitar um atraso no pagamento dos servidores públicos. A compreensão, nesse caso, não muda. Um atraso no pagamento dos servidores traz repercussão muito forte, não só para o servidor, mas para o conjunto da sociedade, porque a economia toda sofre quando atrasa o pagamento dos servidores. Então, continua havendo esse esforço. Entretanto, eu não tenho, neste momento, os dados mais atualizados da Receita para poder avaliar em que grau de risco há em relação a este assunto. Acredita, secretário, que esse quadro de recessão, que foi o termo que o senhor usou, reproduzindo o termo de Rafael Fonteles, ele pode eventualmente ser decisivo na definição de uma redução da quarentena, desse isolamento social, que o decreto pode eventualmente não ser prorrogado diante de toda essa dificuldade que se desenha? Tudo que eu percebo na decisão do governador Wellington Dias com relação a este assunto, o Joelson, e eu concordo, é que é falsa a dicotomia entre isolamento, entre combate ao coronavírus e crise econômica. Se nós não combatêssemos o coronavírus, a crise econômica dele decorrente seria maior ainda, e ainda acompanhada por uma severa crise humana, porque teríamos que cuidar de enterrar muitos mortos, entre eles muitos entes queridos de todas as famílias. Portanto, o governador vai continuar até o último momento, se pautando pelas indicações técnicas do setor da epidemiologia. Como é que se comporta uma epidemia? E, em função disso, obviamente, tendo algum arrefecimento
É claro que também, na hora oportuna, ele anunciará relaxamento das medidas de isolamento. Secretário, o senhor já deu uma notícia bastante tranquilizadora para os servidores públicos estaduais de que é compromisso do governador do estado manter o pagamento em dia. O que se pode esperar com relação àquelas pessoas que estavam na fila para receber algum tipo de promoção ou de mudança de nível? Este caso, entretanto, continua, digamos assim, continuará em compasso de espera, seja por conta da crise financeira, seja por conta dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Porque algumas pessoas estão confundindo o decreto de calamidade, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito estadual e municipal, ele flexibiliza a lei de responsabilidade em relação àquelas ações diretamente voltadas para o combate ao coronavírus. Não flexibiliza em relação a outros indicadores de gestão fiscal. Portanto, infelizmente, nesse caso eu não posso dar uma notícia que muitos estão esperando. As promoções, as progressões, os enquadramentos continuarão esperando que a situação financeira do Estado se normalize e venha a permitir que o governador dê essa boa notícia que ele está esperando dar o mais rápido possível. Muito bem, secretário Merlong Solano. Bom, isso também vai envolver, evidentemente, que os professores, o aumento salarial que estava previsto, a discussão na Assembleia Legislativa sobre esses aumentos, está tudo suspenso por enquanto? Pois é, tudo, no caso, continua tramitando na Assembleia aquelas matérias que o governador enviou antes dessa crise, não é? Eu, como gosto de ser franco, entretanto, não sei anunciar, digamos, um quadro econômico-financeiro que decorre desta crise, em que medida ele possibilitará que estes impactos entrem imediatamente na folha ou não. Além dessa gerência de pessoal, podem ser tomadas no âmbito da administração para reduzir as despesas nesse período de contingenciamento, secretário? Olha, Cláudia, o Estado não contempla medida de redução de salário de servidores. Aliás, essa proposição caiu no Congresso Nacional. Em relação à estrutura de gestão do Estado, outras providências que poderiam ser tomadas são essas anunciadas nesse decreto de contingenciamento da Comissão de Gestão Financeira que saiu na sexta-feira passada, cancelando contratos novos, proibindo várias despesas de custeio, como, por exemplo, a contratação de consultorias, passagem aéreas, reduzindo outros contratos que não podem ser integralmente cancelados, como é o caso, por exemplo, de terceirização de veículos e outros mais. Mas, além disso, na verdade, aqui não há muito espaço para cortar, porque a gente vem nessa situação de crise financeira a rigor desde 2015, de modo que diversas providências no sentido de fazer cortes foram adotadas no passado e não há mais muito o que ser cortado sem comprometer gravemente a prestação de serviço público. Tá certo. Secretário Merlong Solano, obrigado pela participação aqui conosco, muito obrigado por nos atender. Existe uma necessidade de contratação de servidores da saúde, um concurso já foi anunciado pelo secretário de Saúde. Essas contratações elas vão se dar em que tempo, secretário? Pois é, na medida em que a necessidade de reforço das equipes de atenção à saúde, no caso das pessoas diretamente envolvidas com o coronavírus, forem aumentando, essas pessoas irão sendo contratadas e incorporadas ao quadro de enfrentamento do coronavírus nas unidades de saúde do estado do Piauí. Obrigado, secretário Merlong Solano, pela entrevista, secretário da Administração do Governo do Estado do Piauí. Obrigado por nos atender. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.